Bem, pessoal, hoje vamos abordar sobre indutores, onde faremos uma breve introdução, falando sobre indutores, princípio de funcionamento, indutância. O indutor, ou conhecido também como bobina, ele consiste em um fio esmaltado, onde ele é enrolado helicoidalmente sobre o núcleo, onde esse núcleo ele pode ser tanto de ar como de ferro ou de ferrite, conforme descrito nos desenhos. E observando, temos aqui a simbologia dos respectivos indutores. Vamos ao princípio de funcionamento. Ao passar a corrente elétrica pelas espiras, cada uma delas vão criar um campo magnético, cujo sentido é dado pela regra da mão direita. O que seria a regra da mão direita? A corrente vai circular nesse sentido. Aqui, obviamente, nós temos um indutor. Consequentemente, cria-se um fluxo magnético nesse sentido aqui. No interior do indutor, essas linhas de campos elas se somam, criando a concentração de fluxo magnético, que é essa aqui. Os núcleos de ferro e ferrite, eles vão ter o objetivo aqui de fazer o quê? Reduzir a dispersão dessas linhas de campos aqui, pois esse material apresenta uma baixa resistência à passagem do fluxo magnético, consequentemente melhorando esse fluxo no indutor. Consequentemente, o indutor fica polarizado magneticamente, isto é, ele cria um polo norte aqui, por onde sai esse fluxo magnético aqui, e consequentemente o polo sul, por onde entra esse fluxo magnético. Aí que caracteriza o comportamento, nesse caso, de um ímã artificial, que nesse caso denominado de eletroímã. Temos aqui um eletroímã. Vamos fazer uma demonstração aqui de um circuito onde temos uma fonte aqui, uma chave, onde aqui é energizado um indutor, e aqui o seu comportamento da corrente em função do tempo. Ao fecharmos essa chave aqui, essa corrente começa a circular por esse indutor. Essa corrente passa por essa espira, obviamente vai originar um campo magnético, onde as linhas de campo vão cortar essas espiras subsequentes, consequentemente induzindo nelas uma tensão, e nesse caso aqui denominamos de força eletromotriz. Será criada aqui uma força eletromotriz nessa bobina. Seguindo o raciocínio, na situação aqui, a chave fechada, acontece o comportamento com relação à lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? Essa tensão induzida ela se opõe através da corrente I. Consequentemente, quando a corrente começa a circular aqui, vai criar uma corrente aqui que se opõe ao sentido da corrente de origem, consequentemente provocando o quê? Uma força eletromotriz. Esse comportamento faz com que essa corrente aqui, no gráfico, até chegar ao seu regime transitório, ele vai demorar aqui, mantendo esse valor constante em função do comportamento da corrente. Aí, como resultado dessa oposição, a corrente leva esse certo tempo aqui, em função da oposição dessa corrente aqui. Agora colocamos a situação 2, onde a chave será aberta. Antes
de essa chave ser aberta, ainda se mantém aqui constante, né, o seu valor, o valor da corrente, o valor do seu regime, né? Consequentemente, ao abrirmos a chave aqui, vai ocorrer um decréscimo da corrente, consequentemente, em função da abertura do circuito, a diminuição também da oposição da corrente. Porém, mesmo com o decréscimo da corrente elétrica, ainda ocorrerá a corrente aqui elétrica até chegar a valor zero. Vamos esclarecer melhor com esse gráfico aqui, um melhor entendimento com relação ao princípio de funcionamento do indutor. Quando a chave está fechada, o indutor limita a taxa pela qual a corrente pode aumentar. Então ele vai limitar a taxa de corrente, né? Quando a chave permanece fechada, a corrente está fixa, consegue manter essa corrente fixa aqui, em um valor determinado pela tensão aplicada e pela resistência do próprio indutor. Quando essa chave aqui é aberta, obviamente que o indutor limita essa taxa pela corrente, a qual a corrente, nesse caso, vai cair, né? Ela vai decrescer. Então, consequentemente, existe aqui, com esse aumento gradativo da corrente, em função da oposição da corrente, que é criado pelo princípio da lei de Lenz. Depois, mantém esse valor constante. Quando você abre o circuito, a corrente é cessada até conseguir obter o valor zero da corrente elétrica. Vamos entender melhor, assistindo esse vídeo, aqui energizamos um relé, onde ele já está funcionando. Aplicamos aqui 12 volts. Ao energizarmos essa bobina aqui, que é esse relé de 12 volts, vamos estar computando esse contato aqui, vamos estar fechando esse contato. Em seu estado de repouso, desenergizado, esse contato vai estar aberto. Quando energiza-se essa bobina, consequentemente, vamos fechar esse contato aqui. Vamos ter um contato comum, um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado. Voltando, após o vídeo, voltando às considerações finais aqui, observa-se que o indutor ele armazena energia na forma de campo magnético, ele vai armazenar. O indutor ele se opõe à variação da corrente conforme foi observado. Vamos explicar o que seria indutância, né? A indutância é a capacidade que o condutor possui de induzir tensão em si mesmo, quando a corrente varia, obviamente a variação da corrente. O símbolo da indutância é representado pela letra L e a unidade é Henry. Qual seria a relação da indutância em relação à tensão, a variação da corrente e a variação do tempo? Aqui explica bem, onde um Henry é a quantidade de indutância que permite a indução de 1 volts, quando a corrente varia na razão de 1 ampere por segundo. Então vamos ter um Henry quando ocorre a variação da tensão de 1 volts em relação à razão entre 1 ampere em função do tempo, que seria 1 segundo.
Nesse caso, L seria a indutância em R. VL é a tensão induzida através da bobina. Nesse caso aqui. Aqui temos a taxa de variação da corrente em amperes. Nesse caso, em função do tempo aqui, né? Vamos agora para um exemplo, né? Que pede-se, né? Qual o valor da indutância de uma bobina que induz 20 volts, quando a corrente que passa pela bobina varia de 12 amperes para 20 amperes no intervalo de 2 segundos. Então, o valor da indutância é o valor da tensão, 20 volts, dividido pela variação aqui da corrente, 20 amperes menos os 12 amperes. Esse resultado aqui dividido pelo tempo, né? Seria 2 segundos. Consequentemente, resolvendo essa equação, teremos aqui o valor de 5N. Bem, pessoal, agradecemos aí pela atenção da aula de hoje. Voltaremos com as próximas aulas.